Código Aberto no ar, mais uma semana, mais um programa, mais um tema importante, falando sobre administração de vida. A gente está falando sobre mordomia. Mordomia como sendo essa compreensão que nós precisamos ter de que nada é nosso, tudo pertence a Deus e nós estamos aqui convidados por Ele para administrar bem nossas relações, nosso tempo, nosso dinheiro, o cuidado do nosso corpo, nossos dons e talentos. Tudo isso pertence a Ele e nós estamos aqui chamados para isso, para administrar bem, administrar a vida da gente. E às vezes a gente gasta muito tempo tentando administrar a vida dos outros e o chamado de Deus é para a gente administrar a gente e cuidar também, é claro, cuidar da vida dos outros, mas nesse aspecto de pastoreio, de cuidado, de se importar com elas. Nós temos aqui os nossos convidados para mais essa semana, é o nosso terceiro encontro, nós já estamos avançando o ano de 2018, avançando o mês de janeiro e é bom tê-los aqui mais uma vez. Está bem, Evelise? Tudo em ordem? Tudo certo. Vocês estão me alimentando, cuidando de mim essas semanas e eu fico feliz, pastor. Que bom. Nada de egoísmo aqui no Novo Tempo, muita generosidade. Se é só isso que precisa, então tá mais fácil. Eu fico muito feliz, eu agradeço. Tá ótimo. Pastor BJ, tudo em ordem? Tudo em ordem, tudo lindo. Cheguei lá, pastor na Igreja Central de Curitiba. É isso aí. Manda um abraço aí para minha igreja linda, maravilhosa, galera de Curitiba. Legal. Professor Diego, firme e forte. Tudo bom, pastor. Um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma semana, terceira semana com a galera. Prazer. O Diego, para quem vocês também não sabem disso, né? O Diego, na verdade, ele é meu vizinho lá no IAP. A gente mora na casa do lado. Então, exato. Quando, né, falta açúcar, alguma coisa assim, a gente só vai lá e busca. Quando eu viajo, ele alimenta meus cães. Os dogs. Tá tudo certo. Mas é isso aí, amizade. Amizade. E a gente tem aqui a Karine. Tudo em ordem, Karine? Tudo em ordem, pastor. Rapaz, você é natural de onde, Karine? Eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ah, a gente já tinha notado, acho. Será? Pelo tu, assim. Pelo tu, já tinha percebido isso. Bom ter você aqui também, viu, Karine? A Karine que trabalha aqui na Novo Tempo e está dando um pouquinho do tempo dela de trabalho para esse outro programa. Obrigado, viu, Karine? Eu que agradeço. Ralf. E aí, meu amigo? Você está em ordem, hein? Tudo certo também, graças a Deus. Legal, muito bom estar com você também nesse nosso terceiro encontro. Legal, muito bom mesmo. Legal que o Ralf vai nas andanças pelo Brasil, parou aqui pela Novo Tempo para passar, né, esses dias com a gente. Está sendo um prazer, muito bom mesmo. Legal, bom estar aqui e a gente vai continuar, nós estamos no nosso terceiro tema, a gente já falou, a gente vai agora indo numa outra direção, nós conversamos bastante, né, sobre materialismo, sobre consumo, sobre nossa relação com as coisas, agora a gente vai tentando, né, colocar isso numa perspectiva em que lugar Deus fica e como é que a gente coloca essas coisas todas numa perspectiva correta. Claro que todos os programas a gente acabou sempre trazendo dicas importantes, mas acho que agora a gente vai numa direção de tentar entender a nossa relação com as coisas, com aquilo que Deus deu e colocar isso dentro da perspectiva ideal. Antes disso, a gente vai orar. Eu hoje vou pedir para a Karine fazer a oração. Nesse momento você pode orar por nós, Karine, por favor. Querido Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que estamos aqui estudando a Tua Palavra. Agradecemos porque o Senhor tem nos mantido, tem dado a nós o que nós precisamos, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a Tua sabedoria agora ao expanarmos a Tua Palavra, que o Senhor venha estar aqui conosco. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nós passamos na semana passada um pouquinho sobre a questão do domínio próprio e aí até o Diego terminou falando um pouquinho que esse domínio próprio é exercício de livre-arbítrio, a gente escolhe, né, se a gente vai dominar. E na Bíblia essa questão da escolha está sempre muito presente, né? De quem que você quer escolher, vai lá, aparece Josué, né, olha, quem que vocês querem servir? Minha causa servimos ao Senhor, escolham quem vocês querem. Elias aparece, olha, quem que é Deus? É o Senhor, Jeová é Deus, ou Baal é Deus, vocês querem escolher. E parece que Jesus faz essa mesma proposta, né? Quando ele fala que, olha, não tem como ter dois senhores, não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Em primeiro lugar, o que Jesus, pastor BJ, quis dizer com isso, colocando essas duas coisas? Não dá para servir a Deus e servir a Mamon. O que é esse negócio? O que ele está falando de Mamon e o que ele quer dizer com isso? Como é que a gente pode entender as palavras de Cristo? Mamon aqui é uma referência ao Deus do dinheiro, né? É um desses nomes, é uma dessas referências. E ele coloca como coisas excludentes. A gente já falou aqui que não é que Deus não queira, acha o dinheiro uma maldição, mas esse amor excessivo ao dinheiro, isso se torna uma maldição. Então, ao nos proporcionar essa escolha, ele está como que dizendo, filho, esse extremo aí não é onde eu estou, né? Então, hoje você tem que escolher, você vai me servir ou você vai servir ao dinheiro?
E hoje isso é algo muito real e muito atual, né? Quantas pessoas não servem ao dinheiro? Quantas vezes nós, das nossas decisões, das nossas escolhas, não estamos servindo ao dinheiro também? Então, acho que essa escolha, ela cabe a cada um de nós. Né? Mas é interessante falar isso de servir o dinheiro, porque parece geralmente que é o dinheiro que está servindo a gente, né? Que a gente quer ganhar o dinheiro para que ele nos sirva. Mas pelo que parece nas palavras de Cristo, viver em função dele é o contrário, né? É tê-lo como Senhor. Sim, e essa ordem é muito importante. Né? Tem até uma música que eu acho muito interessante, uma banda americana chamada Sweetfoot, deixa aí a propaganda, que ele fala, você possui suas posses ou suas posses possuem você? Então essa é a questão. Será que nós servimos, né, ao dinheiro ou será que ele serve a nós, né? Você sabe, pastor, que estudando essa lição, o meu marido me fez lembrar uma frase, eu deixo aqui meu abraço para ele, se eu puder, para o Douglas, tá bem? E essa frase foi de Francis Bacon, que diz assim, que se o dinheiro não for seu servo, ele será seu mestre. Então, se nós não tivermos domínio próprio em relação ao dinheiro, ele acaba sendo mesmo um mamon moderno de hoje em dia na nossa vida. E o senhor falou, é sempre uma questão de decisão. E eu não decidir, eu já decidi. O não decidir já é uma escolha. A omissão também é uma escolha. Então, essa lição, nessa semana, é um chamado para uma escolha racional, decisiva, baseada na minha fé, a quem eu sirvo, se a Deus ou ao dinheiro. E como é que a gente, pensando nos dois temas pelos quais a gente passou, nos assuntos pelos quais a gente conversou, esses assuntos, eles fazem a gente pensar sobre isso, que nós não estamos falando apenas de compra, de venda, de ter coisas, nós estamos falando de servir, de devoção. E isso agora coloca as coisas numa perspectiva nova também. Não é simplesmente egoísmo, não que seja simples egoísmo, né? Mas não é ganância, cobiça. Nós estamos falando de devoção, nós estamos falando de adoração também, né? Sim, de adoração. E o nosso guia de estudos, ele vai apresentar que a nossa adoração é proferida quando cuidamos daquilo que Deus criou. A perspectiva do nosso guia é para nos lembrar que existe um Deus criador, Cristo criou todas as coisas, ele me coloca como um cuidador. Então, quando eu entendo que recebo algo por um trabalho que faço ou alguma atividade que eu tenho uma determinada renda, eu tenho que cuidar disso, porque isso também, de modo indireto, é cuidar daquilo que Deus me deu a priori na criação. Então, é algo importante para a gente lembrar. Na verdade, a gente tem que escolher, a gente não pode servir a Deus e a Mamon, né? Mas a gente pode usar a Mamon para servir a Deus. E é para isso exatamente que Deus nos chama, para a gente ser mestre, como a Ivy falou, do nosso dinheiro e não servos dele. E eu acho muito interessante também essa perspectiva de usar o dinheiro para servir a Deus, né? De usá-lo para abençoar outras pessoas e para levar tudo isso. E eu gostei da fala aqui também, que algo que, para mim, resume essa lição é de que tudo é de Deus. Né? Especialmente quando a gente fala de mordomia, a gente às vezes tem dificuldade de devolver o dízimo, isso a gente vai falar em outras lições aí para frente, mas às vezes a gente acha que devolvendo os 10%, né? Não, eu fico com o resto, isso é de Deus, isso é meu. Às vezes a gente até cantava a musiquinha da criança, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós, mas o 7º é de Cristo. O que, para ensinar, tudo bem, mas a perspectiva que a lição e que a Bíblia especialmente traz é de que tudo é de Deus. Eu devolvo 10%, mas os outros 90% são de Deus também. Eu preciso administrar como sendo dele. Então, tudo é de Deus. Aí nós voltamos de novo à premissa que é o plano da redenção. Se é a base de tudo, eu reconheço Deus como Criador, Jesus como meu Redentor. Então, eu aceito que está em Gênesis, que diz assim, que o ser humano, na realidade, isso está em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 e até o verso 28, falando que o ser humano foi criado para ter o domínio sobre as coisas. Mas o domínio no verbo em hebraico significa ter o controle, no sentido de benevolência, cuidar do meio ambiente, cuidar das coisas de maneira adequada e controlada. Não de maneira exacerbada, eu achar que porque eu mereço, eu faço o que melhor me convier, que é o que é pregado na realidade. A questão do conforto ele é importante, mas esse conforto não pode ir para um lado de luxúria, onde eu prejudico outras pessoas. Então, voltamos para o domínio próprio. É decidir ter as coisas sob controle, de tal maneira que a minha atitude seja benevolente, como meio ambiente, como cidadã deste mundo também, pastor, porque às vezes é assim, já que eu vou para o céu, tudo bem, eu vou ser salva, não tem problema eu ter dívidas, o senhor concorda? Porque Jesus vai voltar um dia, eu não preciso pagar ou honrá-las. Eu também não preciso, muitas vezes, preservar o meio ambiente,
Porque como o meio ambiente é de todo mundo e o poder público supostamente não toma as providências que eu pense que são adequadas, então eu posso denegrir o meio ambiente, os animais, os alimentos, posso descartá-los. Eu entendo que é um chamado de que as coisas materiais estão sob o nosso controle, lembrando que Deus é o dono de tudo e que eu sirvo a Ele. Quando sirvo a Ele de modo prático, eu o sirvo nas minhas atitudes. A Joyce Meyer, e aí eu paro de falar, ela tem um pensamento sobre essa questão do controle com as coisas, e ela diz assim, será que quando você vai no supermercado, as pessoas percebem que você é cristão? Você devolve as coisas no lugar certo? A minha mãe diz assim, será que quando você sai do toalete, as pessoas percebem que você é cristão? Será que quando elas estão com você, não só na sua forma de gastar, mas na sua forma de dominar a sua própria vida, elas percebem que você é semelhante a Cristo? Porque é muito fácil nós olharmos certos pecados e catalogarmos assassinato, adultério, mas a cobiça, a questão da omissão, de usar o dinheiro de forma inadequada também vem na mesma espécie. Eu acho que o Guia de Estudos vem nos ressaltar duas palavras que eu achei muito importante. Uma delas é abuso e outra delas é perversão. Daquilo que foi criado, qual é o modo errado, né, de servir a Deus ou Mamon? Qual é o uso? O abuso e a perversão são formas de uso inadequado. Então, o abuso é esse uso indevido, uso inescrupuloso dos bens que Deus me deu. E a perversão, por definição, é mudança do estado normal das coisas. Eu mudei o estado normal. Então, quando eu mudo aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida, eu estou fazendo uma perversão daquilo que Deus me deu. Então, se eu tenho que usar os meus recursos para um determinado fim e não o uso conforme a vontade de Deus, eu estou pervertendo o desejo de Deus. Então, isso é uma coisa que ficou marcante para mim. Abuso e perversão das coisas que foram criadas para o nosso próprio bem. Uma coisa que a gente já está falando sobre isso, sobre a questão do ter sido criado, daquilo que foi criado, de Deus ter feito as coisas, porque é parte da nossa herança grega de fazer que o mundo espiritual é um mundo bom, né, que existem realidade espiritual que é mais nobre e a realidade material é pecaminosa e às vezes a gente acaba rejeitando e tirando de nós mesmos essa responsabilidade pelo mundo material. Mas a gente volta para o relato da criação e no relato da criação nós somos colocados como responsáveis pelo mundo material, pelas coisas, né, pelos seres e tudo mais. Lembrando sempre que a gente está fazendo usando isso para fazer esse jogo com aquilo que a gente já viu sobre materialismo, sobre consumismo. Essa compreensão de Deus como Criador, como que essa compreensão dele como Criador e desse designar de função para o ser humano, como que compreendê-lo como Criador, me coloca numa nova relação com as coisas. Inclusive com as coisas, não só com as coisas que ele criou, mas com coisas que também são agora, porque ele não criou o automóvel necessariamente, ele não criou uma casa, ele não criou isso, mas como que essa compreensão dele como Criador me coloca em relação com o mundo material, com as coisas de uma forma geral. Algo que eu acho que ilustra bem isso é a questão de quem é o dono. Deus é o dono, né? Ele nos deixou para cuidar, mas Ele é o dono. Eu tenho muito azar com coisa emprestada. Sabe, eu posso ter um negócio que é meu, eu usar 10 anos, não dá problema, mas se eu peguei emprestado, vai quebrar na minha mão. E assim, quando eu pego algo emprestado, eu cuido muito melhor do que se fosse meu. Mas eu não vou te emprestar nada depois disso. Não me emprestem aqui, tá? Não me emprestem nada. Falou, né? Ou seja, é de Deus, Deus é o Criador, Deus ele fez tudo. Então a gente está aqui para cuidar de algo que não é nosso. Então a gente tem que ter um cuidado muito maior do que se fosse nosso. Eu vejo que às vezes nessa perspectiva a gente não cuida do dinheiro porque a gente às vezes não enxerga ele nem como nosso. Não cuida da natureza, não sou eu, é dos outros, não cuida. E não é só nosso, é de Deus. Então assim, eu tenho que cuidar muito melhor do que se fosse meu. Então acho que essa perspectiva de que é de Deus, ela traz uma responsabilidade ainda maior do que se fosse nosso. E como é que isso impacta o meu uso das coisas? Porque assim, entender que isso é de Deus faz com que agora também eu consiga pensar que o uso... Porque eu uso as coisas, então, se as coisas são de Deus, eu não posso usar para mim. Porque se o dinheiro é dele, se tudo é dele, o quanto disso eu posso usar para mim? Porque eu preciso das coisas dele. Então quer dizer que as bênçãos de Deus, elas, além de não ser minhas, elas não são para mim também? Pastor, eu penso que quando o senhor vai nessa linha da questão, se é de Deus, como eu devo reagir? Eu também sou chamada para autorresponsabilidade na maneira como eu vivo. Então, eu devo ser responsável na maneira como eu uso.
ter essa consciência de que ele é dono de tudo. E se ele, como dono, é doador e ele doa, eu também devo replicar o mesmo padrão e ser generosa, ser grata. Se ele, como dono, compartilha, eu também terei sempre algo para compartilhar. E ainda mais, eu volto para aquela premissa da semana passada. Faz sentido eu servir alguém maior do que eu. Ele é o criador de tudo. Ele é quem consegue criar. Eu devo administrar de forma responsável. E não por medo, hein? Porque o BJ bateu aqui numa tecla. Ah, se eu emprestar, ele vai destruir. Será que o que Deus nos emprestou, nós temos que ter medo dele, com receio de destruição? É que eu resolvo usar de maneira responsável, porque eu o adoro e o sirvo. E não adoro os talentos que ele me dá. Eu não adoro o dinheiro. Eu adoro o Senhor que me deu o dinheiro. Logo, eu farei do dinheiro um objetivo para abençoar mais pessoas, para atender necessidades minhas pessoais. E aí, eu, no aspecto emocional, vou me sentir confortável com isso. É olhar sempre para ele como modelo. Não sei se ajuda. E assim, e é um privilégio. Deus, ele criou também a criação para o nosso proveito também, né? Então, às vezes, a gente fica também... Não, tem que... Não, é para a sua bênção. As frutas são gostosas, que é para você comer, para você se deleitar. Então, até na questão do dinheiro também, Deus nos criou para a felicidade, para o contentamento, para a plenitude. Então, assim, a gente também não precisa ficar com esse peso na consciência, né? Não, a vida é sofrida. Não, Deus criou para o nosso benefício também. E tem uma história bíblica que eu acho que exemplifica onde a gente tem que colocar o lugar das coisas, que está lá em Mateus 19, que é quando aquele jovem chega até Jesus, um jovem rico que fazia as coisas, que obedecia, e aí ele se aproxima de Jesus, querendo seguir, querendo herdar a vida eterna, e Jesus fala para ele, no final das contas, Jesus está falando para ele, olha, vende tudo que você tem e me segue. Esse é o chamado de Jesus para mim hoje, Jesus está me chamando para isso, então... Jesus está te chamando, quer dizer que Jesus chega lá, bate na casa da Karine e fala assim, Karine, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e segue-me. É esse o chamado? Eu acho que Deus faz os chamados no momento certo. É no momento de decisão, aqueles momentos cruciais para você dizer em que lado que você está. Ou é Deus ou é Mamon, que a gente está conversando aqui, né? É um momento de decisão. Eu tenho um contraponto na história do jovem rico, que é Abraão. Deus também pede para Abraão uma coisa que ele tinha como um grande tesouro, como um grande valor, que era o seu filho. E ele é conhecido como pai da fé porque, de fato, a fé dele foi provada e ele entregou seu filho. E acho que aí é onde Deus fala ao nosso coração. Pode ser no meu coração, é o dinheiro, Diego. Ou é o seu orgulho. Onde é que está o seu tesouro? Onde é que você está guardando o seu tesouro? E no momento de decisão, quando Deus se apresentar na minha vida... E quando ele se apresenta, ele vai dizer, filho, e aí? Sou eu ou é Mamon? E a gente vai voltar nisso daí, porque essa é uma questão importante, né? O que Jesus esperava do jovem rico, ele espera de todo mundo? Em que sentido que ele espera? Em que sentido que ele me diz hoje também, olha, vende tudo que você tem? Que nível de desapego ele está querendo que eu tenha? E a gente vai voltar a falar sobre isso, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, continuando a nossa conversa sobre essa nossa necessidade de decidir a quem a gente vai servir. Se nós vamos servir a nós mesmos e a nosso desejo pelas riquezas ou vamos servir a Deus. Então fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouquinho. Código Aberto de volta, segundo bloco do nosso terceiro programa. Essa nossa temporada está bem especial, é uma temporada sobre assuntos da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente sempre acaba falando disso porque a Bíblia é um livro que fala sobre o cotidiano. Às vezes a gente pensa na Bíblia como um livro que fala de coisas distantes de nós, mas a Bíblia é um livro que fala sobre o dia. A nossa dificuldade às vezes é que a gente precisa se aproximar da Bíblia tentando aplicar o texto sempre para a vida da gente. A gente não pode sair também por aí aplicando nossas próprias ideias, mas a gente não pode pensar na Bíblia como um livro distante, com coisas que foram escritas lá para o povo do passado e que não tem implicação para a vida da gente. Nós estamos vindo de 2 temporadas estudando livros da Bíblia. Na verdade, 3, né? Nas últimas 3 temporadas nós falamos sobre as cartas de Pedro, depois sobre a carta de Gálatas, sobre a carta de Romanos, e agora a gente está num tema bíblico que está espalhado por toda a Bíblia, conceitos que Jesus deixou claro para a gente, e nós estamos indo para lá para tentar entender nosso modo de vida aqui, como é que essa Bíblia, como é que o texto bíblico pode me ajudar nesse modo de vida que a gente precisa, nessa forma de viver agora.
E a gente terminou lembrando da história desse jovem rico que é confrontado com Jesus sobre isso, né? O Diego falou sobre o fato de Jesus entrar na vida da gente nos momentos e clamar por decisões cruciais, são importantes. Ele não faz esse mesmo chamado para outros, ele não diz da mesma maneira para outros, olha, isso não é o que Jesus fala para todo mundo, mas como entender isso? Que Jesus chega para aquele homem e diz o seguinte, olha, você quer me seguir? Você quer vida eterna? Você tem que vender tudo. Ele está chamando a gente para isso, para a gente abandonar tudo e viver, talvez, fechados em algum lugar distante, comendo nada, com roupas... Olha, o cristianismo, durante muito tempo, seguiu essa tendência, né? De não, você quer ser santo, tem que ser um monge, tem que ir para um monastério e tal. E aí a gente distanciou o cristianismo do cotidiano, né? E aí a gente vê que alguns pegam isso, não, todo mundo tem que ser, para ser cristão não posso ter dinheiro. Quando, na verdade... Algumas pessoas ele chama para isso, para essa necessidade, mas eu vejo ele nos chamando mais para um uso responsável, né? E para alguns ele fala, olha, abra mão do dinheiro, para outros ele pode falar, abra mão talvez do seu emprego, para outros ele pode falar, abra mão, não sei, do seu orgulho, mas eu vejo que não é um chamado para todos, mas todos nós temos que sacrificar algo, né? Nesse caso ele teve que sacrificar o dinheiro, mas eu vejo que a gente tem que trazer o cristianismo para o cotidiano. Deus quer que eu seja fiel mesmo tendo riquezas, a despeito das riquezas. Ele quer que eu seja fiel em todos os momentos. Eu acredito que para o jovem rico ficou aquela incógnita, né? Mas por que eu preciso deixar as minhas riquezas? Eu já devolvo o dízimo, eu dou as minhas ofertas. Ele mesmo falou que ele era obediente, né? Que ele guardava os mandamentos todos desde criança. Eu estou fazendo tudo o que tu pede. Mas Deus conhece o nosso coração. E Deus, como tu perguntou, é um chamado para todos? Não é um chamado para todos, porque Deus conhece o que vai no nosso coração. E para o jovem rico, Deus sabia que aquilo estava afetando ele de alguma forma e aquilo estava sendo mamão para ele. Ele estava usando aquilo de uma forma que estava sendo o Deus dele. Então, o que reflete o nosso relacionamento com Deus, na realidade, é como a gente usa as coisas, os dons, os talentos que Deus nos dá. Pastor, acho que também chama a nossa atenção para a questão do que tem competido com Deus em relação às nossas afeições. O que tem, na realidade, nos impedido, muitas vezes, de estarmos mais próximos a Deus, reconhecendo Ele como Criador. Será que, muitas vezes, estamos valorizando mais a criação do que o Deus Criador, nesse sentido? E veja que no diálogo aí de Jesus com o jovem rico, Jesus não falou para ele não cobiçarás. Ele omitiu não cobiçarás, que era exatamente o desafio do jovem rico. E o jovem rico sabia disso. No fundo, ele sabia. Será que, quando nós revisamos, e eu penso que essa lição, ela nos chama exatamente para o momento de decisão e de revisão. Ao olharmos para a nossa vida em relação a Deus, será que tem algo competindo em relação às nossas afeições? Pode ser o dinheiro, às vezes a falta de tempo. Sabe que quando eu me casei, a minha mãe falou uma coisa para o Douglas. Falou assim, quando ela chega em casa, ela gosta muito de falar e ela precisa de atenção. E não importa a hora. E às vezes eu dou aula, pastor, até às 11 da noite. E quando eu morava com a minha mãe, eu chegava, minha mãe conta isso, eu tenho até vergonha de contar. Eu chegava, batia na porta, a BJ da minha mãe, ela podia estar dormindo. Eu, mãe, vem aqui na cozinha que eu tenho umas coisas para te contar. E ela vinha, mesmo no cansaço dela. Hoje o Douglas sabe que a primeira coisa, muitas vezes ele chega primeiro que acontece quando eu chego, eu quero contar para ele. Deus, ele não é ciumento, mas ele quer nos ensinar quem ele é. E ainda que na Bíblia esteja escrito tanto sobre o Senhor, é impossível narrar quem ele é. E por mais que eu passe o tempo da eternidade, a eternidade não é suficiente para me ensinar quem ele é. Qualquer tempo que eu tiver com Deus ainda é insuficiente para me ensinar quem ele é. Então, eu devo revisar a minha vida a todo instante para lembrar quem ele é, do pouco que a mente finita pode compreender. Eu tenho uma autorresponsabilidade nesse sentido, de decidir, impedir, retirar, modificar, mudar meu comportamento em relação às minhas emoções daquilo que me impede de enxergar quem ele é. Já que ele é criador, ele é redentor, eu preciso revisar na minha mente o que eu estou valorizando mais, a criação ou o criador? O que para mim importa mais, o material ou aquele que estabeleceu a criatividade para que o material exista? A quem eu dou glórias? Para quem criou ou para aquilo que foi criado? É uma revisão constante para me chamar para uma consciência, porque Deus quer me ensinar quem Ele é. E Ele não precisa da minha atenção, mas quando eu olho para Ele com mais atenção, eu aprendo mais sobre Ele. Uma coisa que eu achei legal na lição, que faz essa transição, essa ponte do jovem, porque o nosso guia fala a respeito do Filho de Deus, o Filho do homem, é o seguinte: Jesus Cristo chega para o jovem e diz assim, filho, entrega isso para os pobres e segue-me.
O que ele está falando para ele? Filho, deixa esses tesouros que vão corroer, vai enferrujar e segue o presente do céu. O céu todo se transformou em único ser, que é Cristo Jesus. Então ele falou, filho, larga isso e segue o maior presente que sou eu. Eu sou Deixa o céu esses tesouros todo. E segue esse tesouro Exatamente. aqui agora, né? Segue esse tesouro aqui, segue esse aqui que vai te dar vida eterna, esse sim vai te dar a devida clareza sobre os mandamentos que você não está tendo, mesmo desde a sua infância. Então acho que Deus pede para a gente hoje filho, larga isso e pega o presente. Eu sou o maior presente, a graça de Cristo, o reino dele é o maior presente. E a gente olha para o jovem e condena, poxa, que mancada, né? Que mancada. Eu sou, por exemplo, eu sou adventista desde que nasci. Mas já várias vezes já me peguei colocando Deus no lugar que era sempre o segundo, às vezes o terceiro plano. Então a gente tem que ser genuíno e dizer, Senhor, olha, eu estou colocando outros presentes, que o Senhor já me deu, os bens materiais, mas eu estou colocando eles no teu lugar. E o Senhor é o maior presente. E é importante, né? Porque, de certa forma, então, o chamado do jovem rico é o chamado para todo mundo, é o chamado do sacrifício de tudo. Porque quando Jesus fala, né? Olha, aquele que ama a sua vida e quer salvar a sua vida, vai perder. Quando é que você salva? Quando você perde. Você vai salvar a sua vida quando você perder. Aquele que, né, olha, toma a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Todo tempo o chamado de Cristo discipulado é um chamado de sacrifício do eu. Que eu sacrifico qualquer outra coisa que esteja assumindo o senhorio que deveria ser de Cristo. Então, esse chamado, e aí vem para esse ponto importante que você trouxe, né? O que Jesus está colocando, olha, você vai abrir mão desses tesouros, mas você não vai ficar sem nada, você vai me ter. E aí Jesus aparece como esse também, como esse elemento na história que cria, mas agora também é aquele que visita a humanidade, chega até onde a humanidade está, por quê? Porque é o Deus que criou, percebeu essa amizade saindo, agora ele precisa redimir também. E essas duas noções falando sobre quem Deus é, que você falou, né? Você falou a gente saber quem Deus é, dar atenção para entender quem Ele é, aparecem esses dois papéis. Ele é criador, mas Ele também é redentor. A gente entendeu que o fato de ele ser criador quer dizer que ele é o dono de todas as coisas, ele é responsável por todas as coisas. Como que agora, não apenas a compreensão dele como criador, mas como a compreensão dele como redentor, ressignifica a minha relação com as coisas? É uma pergunta. Como redentor, eu acho que, vou voltar e falar, porque eu estava com essa linha de raciocínio já estudando o nosso guia. Quando você vai buscar a origem da palavra redentor, um sinônimo é libertador. Deus me liberta dessa cadeia viciosa de ficar preso a essas coisas materiais. Deus é o Redentor. Escravidão emocional, exato, né? Exato. Ele nos liberta. Ele nos liberta porque Ele pagou uma dívida muito grande. Sabe? O maior bem do céu veio e se materializou, se fez carne para ser aquele que vai me redimir dessa minha natureza pecaminosa, tendenciosa mais a servir Mamon do que servir a Deus. Então, essa natureza espiritual deve ser cultivada porque Ele me amou primeiro, porque Ele veio primeiro, porque Ele se entregou como presente primeiro. Então, quando eu entendo esse Deus libertador, agora eu tenho uma vida de amor por aquele quem já pagou o preço por mim. E Deus, Ele se torna a nossa perspectiva, né? Ele não é só o nosso objetivo, mas a gente vai enxergar o mundo através dele. Aqui o jovem rico estava colocando o dinheiro acima de Deus. E a gente vê outros chamados onde Deus fala, olha, quem seguir pai e mãe antes de mim, ou qualquer coisa que a gente coloque antes de Deus, isso vai fazer com que a gente não enxergue isso na sua perspectiva correta. Então eu vejo Deus dizendo aqui, olha, eu sou a perspectiva, então eu tenho que estar em primeiro plano, não porque eu sou egoísta, ou porque eu preciso de vocês me adorando, não, mas porque através de mim você vai saber como lidar com o dinheiro, através de mim você vai saber como tratar o seu próximo. Então Deus, ele não é só o nosso objetivo, mas ele tem que ser a nossa perspectiva, por isso que ele tem que ser o primeiro em tudo. A lição comenta, pastor, diz assim, que o direito de Deus à adoração como Criador está fortemente ligado ao mundo material. Se nós tivermos como foco a perspectiva de Deus, saberemos responder a um conflito incessante que existe entre o bem e o mal. Nós vivemos num período de conflito entre o bem e o mal, entre o culto ao próprio eu e o culto a Deus, a todo instante, através das nossas atitudes. Então, essa ressignificação que o Senhor nos convida a fazer no nosso comportamento em relação à nossa forma de interagir com as coisas, ela vem exatamente de eu reconhecer Deus como Criador e como meu Redentor. E se Ele, como Redentor, Ele deu tudo, então eu entendo que coisas têm preço, que vida tem valor,
que pessoas são meus semelhantes e como meus irmãos eu devo agir sempre como Jesus deveria agir, que eu devo olhar pela perspectiva de Cristo e confiar porque Ele enxerga melhor do que eu. São comportamentos que não são fáceis de mudar, mas são possíveis de mudanças, desde que eu tenha essa perspectiva. E olha só que legal, quando Jesus se torna a minha perspectiva para olhar os outros, quando as pessoas olham para mim, elas veem Jesus. Isso aí. Então, assim, a pessoa não vai ficar vendo meu carro, eu, isso, aquilo, porque eu tô olhando para Jesus, através de Jesus eu vejo ela e ela olha para mim, ela enxerga Jesus. Então aí vira até missionário o negócio. Isso é de arrepiar, porque a gente fala muito sobre apresentar Jesus para as pessoas, mas muita gente nem conhece a Jesus. Pastor Tiago conhece o BJ. O vizinho do BJ conhece o BJ, não Jesus. E ele vai entender quem é Jesus através do que o BJ faz. Então, ou eu escolho ser realmente senhora da minha vida, ou eu me torno serviente do Senhor e da vontade dele para servi-lo e refletir quem é ele no meu viver. E pensar no trabalho da redenção, né? Pensar no Jesus que redime, que é o Redentor, traz também uma coisa que é bem importante também, porque a gente saiu de 2 temas falando sobre materialismo, sobre consumo, sobre as coisas, porque nós vivemos um tempo onde nós, as pessoas também, não apenas nós consumimos produtos, nós nos tornamos produtos. Nós nos tornamos produtos com preço, nós carregamos etiquetas em nós que nos agregam valor ou diminuem o nosso valor. E aí, de repente, vem Jesus, morre na cruz e fala, está pago. Você está pago, você realmente, de certa forma, é um produto, mas não é um produto que é uma grande empresa que comprou, que é uma grande marca que comprou, que é os seguidores do Instagram que compraram. Não, você é uma marca que eu comprei, você é um produto que eu comprei e eu paguei. E eu acho que isso também muda também essa nossa maneira de pensar sobre nós mesmos, sobre essa nossa identidade. A gente não precisa... Qual que é o nosso valor? E aí vem Jesus e diz, o valor é o que eu paguei por você, né? O senhor que enviou para a gente o texto do John Piper, não foi? No WhatsApp do Código. E no primeiro capítulo ele diz assim, não torne o céu mais difícil. E é exatamente essa crise relacional em relação à identidade. Quer dizer, quem eu sou? Eu valho o sangue de Cristo. Tem noção do que é isso? Não tem dinheiro que possa pagar. Se eu partir dessa premissa, eu consigo facilitar a minha vida. Porque aí eu não pauto minha vida pelo que eu acho ou pelo que os outros dizem de mim. Eu exatamente sei quem eu sou e vou me tornar aquilo que Jesus deseja que eu seja. É um pouco mais fácil. Muito bom. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do Código Aberto. A gente vai continuar a nossa conversa ainda para o finalzinho dela. E ainda tem mais alguns assuntos para a gente pensar. A gente tem o vídeo do pessoal do Ponto de Referência e a música do Ralph logo mais no terceiro e último bloco desse que é o terceiro programa dessa temporada. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho. Código Aberto de volta, esse é o terceiro e último bloco. Nós já estamos conversando há 2 blocos sobre Deus e Mamon. O que é isso? Na verdade, sobre Deus e as riquezas, sobre quem a gente vai servir, a quem nós vamos devotar a nossa vida. Falamos um pouquinho sobre esse chamado que Deus tem para todos nós, que é um chamado para colocá-lo em primeiro lugar em todas as coisas, permitir que Cristo assuma o senhorio da nossa vida. Temos falado dele como Criador, como Redentor, e a gente vai continuar agora a nossa conversa. Mas antes disso, para algumas coisas ficarem mais claras e melhor pontuadas, talvez aí na sua cabeça, antes da gente ir para o final da conversa, assista o vídeo do pessoal do Ponto de Referência e daqui a pouco a gente volta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é o Verbo que criou esse mundo e as coisas desse mundo. Toda a matéria, toda a água, terra, árvores, animais, frutos, ouro, prata. Tudo foi feito por ele para o nosso deleite. Isso mostra que a matéria e as coisas não são ruins em si mesmas. Ao contrário, são bênçãos de Deus para alegrar os seus filhos. Esse Verbo que criou todas as coisas veio a esse mundo. E embora fosse Deus, se fez homem para mostrar o verdadeiro caráter do Altíssimo e seu amor. É isso que o inimigo tenta deturpar, usando o materialismo para nos separar de Deus, assim como o jovem rico, fazer que amemos mais as coisas desse mundo do que o Deus que fez as coisas. Nós somos, na verdade, pobres devedores da lei,
porque a consequência de pecar é a morte, e essa dívida nunca poderia ser paga. Mas ao escolher por amor morrer para nos livrar dessa dívida, ao pronunciar a frase "está consumado", essa dívida foi completamente paga. E nós só precisamos acreditar e voltar ao que Deus mais anseia: relacionamento com seus filhos. E apesar de ansiar ter os filhos por perto, uma coisa não muda: Deus continua sendo Deus. E por isso continua sendo impossível entendermos plenamente seu caráter, atos e pensamentos. Ele é muito mais do que tudo que eu e você conhecemos ou pensamos em conhecer. Mas como é possível, mesmo sendo quem Ele é, com toda a sua glória e majestade, Ele continue tendo que competir por nosso amor? Ele nos fez livres e por isso podemos escolher o que amar. E infelizmente a humanidade tem escolhido amar mais os diversos tipos de ídolos ao invés de amar o seu Criador. Nós pertencemos a Deus duas vezes, por ser Criador e por ser Redentor. E como pertencemos a Ele, assim também pertence nosso tempo, talento e nossas posses. Esse é o conceito de mordomia, de que somos administradores do que é de Deus e por isso devemos prestar conta com zelo, fidelidade e amor para a glória do Senhor. Que a paz seja convosco. Valeu mais uma vez, pessoal do Ponto de Referência aí sempre contribuindo, ajudando a gente a compreender e elucidando assuntos importantes que a gente tem, pelos quais nós temos passado por aqui. E a gente vai agora também ouvir mais uma vez o Ralph cantando pra gente. Você escolheu qual música para hoje? Escolhi a música Creio, que é a música que faz parte desse meu primeiro trabalho aqui pela Novo Tempo. Uma música muito especial para mim que fala da minha experiência com Jesus, que apesar de todas as dificuldades, os questionamentos que às vezes tenho, a minha experiência com Ele me faz permanecer crendo. Essa música vai dizer acerca disso. Que Deus te use mais uma vez, Ralph. Podem não acreditar em Deus, revelando a luz do próprio ser, as suas crenças, inquestionavelmente ter seus motivos para não mais crer em evidências. Mas mesmo que duvidem, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou. Mil respostas para contrariar o que escrito lá na Bíblia está desde o princípio. Teorias podem contestar, mas somente poderão provar o que se vê. E ainda que não creiam, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Creio, eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou.
olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou. Amém. Acho que muito a ver com aquilo que a gente estava acabando de falar, né? A gente acabou de falar no final do segundo bloco, que é esse Cristo que nos libertou. E o Diego falou sobre essa ideia, né? De a gente ter sido liberto, inclusive dessa necessidade, dessa dependência das coisas, dessa dependência do materialismo. Deus nos liberta, acho, daí a Ivy pontuou a respeito da escravidão, né? Que é uma escravidão que a gente vive, e aí Jesus vem e nos liberta disso. Quando a gente pensa nisso, nesse Cristo que é redentor, a gente pensa em todas essas coisas, Ele nos criando, nos redimindo, Ele também nos mantém ainda. Fica uma coisa que eu acho que é importante para a gente pensar, que nesse chamado de Deus, a gente tem agora um Deus que, até a própria fala sobre Deus ser zeloso, né? Sobre Deus zeloso, um Deus que cuida. E aí eu volto naquilo que você falou no primeiro bloco, que é a respeito das afeições, né? É um Deus que criou, que redime, e que mesmo estando nesse nível de ser criador e ser redentor, Ele ainda assim parece que Ele está competindo para ver se a gente quer, se a gente aceita, E o que isso nos diz sobre Ele, né? O que isso nos diz sobre Deus? Que Ele é criador, que Ele é redentor, mas ao mesmo tempo Ele respeita se eu quiser adorar outro, se eu quiser servir outro Deus, né? Veja como Deus se importa comigo, porque apesar da enorme grandeza dele, Ele para chamar a minha atenção. Ive, note quem eu sou. E chama a todo instante a minha atenção, para que eu me torne mais altruísta e parecida com Ele, o que não é natural do ser humano. Sinceramente, pastor, eu vou confessar por mim, momentos de confissões. Vou dizer que esse é um ambiente seguro, encorajador. É um desafio como ser humano, e até porque a todo instante nós temos um estilo de vida que prega que nós devemos ter o controle, que nós somos capazes. Eu olhar para alguém que diz assim para mim, olha, confie, entendeu? Confie, me siga e confie. É um exercício diário de fé nesse sentido. Então, eu vejo que Deus está nos convidando a soltar mais as amarras da nossa vida, a não se importar tanto com as coisas e a ter mais noção de quem Ele é. Esse é um ensaio na Terra, da eternidade. Afinal, nós desejamos muito a salvação e o céu, mas eu só posso ir para um lugar para conviver com alguém que eu conheço, e eu preciso ter noção de quem Ele é enquanto aqui eu estiver, e eu seja parecida com Ele para lá estar também. É nesse sentido. Tem mais um detalhe, que eu falo com muito amor, que a Ellen White realça. A todo instante, como mordomos, terá um momento onde nós prestaremos contas dessa nossa mordomia. Se somos administradores, Ele é dono de tudo, o que eu estou fazendo? Quando alguém me empresta alguma coisa, o que eu faço com aquilo que Ele me deu, na verdade, por um período determinado, os talentos e tal? Então, há de se ter um momento de prestação de contas e que isso seja tranquilo. Se eu souber quem Ele é, souber copiá-lo para ver como Ele assim deixou o modelo adequado, isso será um pouco mais tranquilo. Eu acho que essa perspectiva de um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, quando apresentado pelo nosso guia, não quer dizer que Deus tem baixa autoestima, né? Não, por favor, fique centrado em mim, como muitos de nós temos. Precisamos ter likes, precisamos ter compartilhamentos, precisamos ter... Deus não se preocupa com isso. Deus, como Deus zeloso, diz, filho, olha aqui, eu sou o centro, eu que criei todas as coisas, e eu estou cuidando de você porque eu sei o que é melhor para você. Então, fique atento a olhar para mim, eu devo ser a sua referência, porque o pecado deixou tua visão obscurecida, deixou você com falhas ao andar, ao caminhar, e Ele diz assim, eu sou, e simplesmente eu sou. Não tem definição para isso. Ele cuida da gente porque Ele é amor, Ele é cuidado, Ele é tudo isso, Ele é zeloso, faz parte da natureza de Deus, né? E agora, pensando nesse Deus e que cria, e agora pensando até mesmo nessa prestação de contas, e a gente tem, todos os programas, a gente tem tentado terminar pensando em o que a gente pode levar para a vida da gente de forma mais prática e concreta também, Ele é dono, Ele é criador de todas as coisas, e por ser criador e redentor, Ele é dono de tudo. Como isso agora, mas pensando no meu dia, não só
na abstração, pensando de fato, de verdade, nas coisas que eu consumo, na minha relação com a natureza, o que isso precisa mudar e o que vocês entendem entre vocês que é importante mudar na vida de vocês? Eu sei de uma coisa na minha vida. Quando eu penso na minha vida e dessa noção, eu tenho uma responsabilidade. Eu sempre penso nisso, na responsabilidade com uma cadeia de produção que às vezes é bem desumana e que eu simplesmente não dou atenção para isso. E eu vou lá e consumo coisas, e não só uma cadeia de produção que é desumana com humanos, mas que é desumana com animais também. E eu simplesmente não noto isso. E a gente tem dos dois lados, tem um discurso ambientalista, tem um discurso bíblico, como é que a gente coloca isso numa perspectiva e que tipo de responsabilidade isso precisa despertar em mim? Eu acho que todas as responsabilidades, né? Tem um advogado que pode ajudar em relação a isso, mas a gente já falou nas outras discussões que tivemos que tudo, os meus bens, a natureza, tudo que foi dado por Deus para mim é de minha responsabilidade e eu vou prestar contas disso. Então, como fazer isso de modo pragmático, assim, bem prático? Eu acho que é sempre se colocando de modo empático em todas as relações que nós temos. Com as outras pessoas, poxa, eu estou consumindo determinado produto, mas qual foi a mão de obra? Que recursos eu estou utilizando? Será que eu estou, de fato, cuidando daquilo que Deus me mostrou? Ele é um Deus zeloso, Ele me ensina a ser zeloso também com as coisas que Ele me confiou. E eu devo prestar contas disso e vou prestar contas disso em um determinado momento. Então, é ter essa noção, não persecutória, mas uma percepção de responsabilidade. Não de que eu estou sendo perseguido, mas eu sou responsável. Um mordomo é responsável. Isso pode ser um pouco chocante para a gente, né? Quando a gente para e pensa assim, eu não tenho nada. A gente trabalha, batalha pelas coisas que a gente quer e, de repente, a gente lendo e pesquisando, a gente descobre nada é teu. Tu é apenas um mordomo daquilo que eu te confiei, daquele talento que eu dei para ti. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente tem que acabar fazendo como mordomo mesmo. Então, se não é meu, como que eu gostaria que fosse tratado isso? Porque quando eu empresto uma coisa para alguém, como tu falou... Menos para o BJ? Menos para ele, por favor. Os outros estão abertos, tá? Quando eu empresto algo para alguém, algumas coisas eu falo, cuida com isso, não deixa em tal lugar, porque eu tenho o meu cuidado e eu gosto que a pessoa a quem eu emprestei tenha esse cuidado que eu falei. Então, a vida que nós temos, nosso corpo, as amizades que nós temos, os talentos que nós temos, tudo, nada é nosso, nada é meu. Então, em nenhum ponto da minha vida eu posso falar que eu tenho direção sobre mim. Todas as coisas que eu tenho pertencem a Deus, e se tudo pertence a Deus, então nada pode ser de acordo com a minha opinião, nada pode ser de acordo com o que eu acho e com o que eu quero. E sim, tudo que eu tenho tem que ser tratado como Deus trataria. O que Deus faria se estivesse nessa mesma posição que eu? Pastor, quando as pessoas... Existe uma área profissional chamada planejamento sucessório, e quando a pessoa quer organizar a questão patrimonial... se ela tem um risco ou vem a falecer, ela deixa testamento. E no testamento ela estabelece a condição da propriedade. E ainda que ela não esteja lá, as pessoas que estão sendo beneficiadas, elas devem cumprir exatamente a vontade do autor da herança. E muitas vezes quem vem buscar conselho nesse sentido é porque já conhece os estilos de conflitos e estabelecem assim, eu vou deixar algo para o BJ desde que ele ajude uma instituição. E ele não vai poder pegar tudo que eu deixei, mas estabelece condições. Eu vejo aqui que nós, como mordomos, prestaremos contas, como ele disse, no sentido de responsabilidade. Já pararam para pensar que se neste mundo que nós vivemos, se todos os cristãos, e eu me incluo, tivessem responsabilidade com as coisas materiais, nós estaríamos antecipando o céu? No sentido de causar benefício no meio ambiente, no estilo de convivência? Se fôssemos empáticos quando entrássemos nos elevadores, quando falássemos com as pessoas, de maneira bem prática, como o senhor pôs, no nosso dia a dia, se eu compartilhasse mais e não fosse tão gananciosa, eu anteciparia o céu. E as pessoas gostariam de andar mais conosco e atrás de nós para saber por que vocês são tão diferentes assim. Eu vejo que Deus nos chamará para prestar contas, porque os talentos que nós temos hoje, eles são um ensaio para a eternidade, mas eu devo promover o bem hoje. E eu sei que este mundo será destruído, eu sei disso, mas eu não devo ser instrumento de destruição, entendem isso? Uhum. Eu não posso antecipar. Eu tenho uma responsabilidade de preservação, de compartilhar, de respeito pelo próximo. E as pessoas poderão perceber nas minhas atitudes a presença de Deus na minha vida. Eu vejo na minha vida, trazendo assim, 3 pontos que eu preciso trabalhar nisso. Um é a questão do meio ambiente e eu, olhando para mim, eu vejo que, por exemplo, eu posso economizar mais água. Eu, Vitor,
eu tenho um chuveiro que ele demora a esquentar. E eu fiz o cálculo um dia, até esquentar ele gasta 1 balde de água. Então, assim, eu posso ou trocar o chuveiro ou cuidar. Eu vejo comigo assim, eu preciso cuidar mais da água. E eu preciso cuidar também mais tanto do que eu consumo, entendendo e pesquisando. Um dia eu fui comer, uma menina do meu lado falou, não quero isso aqui porque isso aqui é fruto de trabalho escravo. Eu falei, hã? Por que ela foi pesquisar isso, né? Agora eu não posso mais consumir. Então, mas eu preciso pesquisar mesmo, sabe? E o terceiro ponto, para mim, Vitor, que eu preciso, sempre que recebo salário, qualquer coisa, perguntar o que Deus quer que eu faça com esse dinheiro. Então, olhando essa lição, ela traz isso para mim nessa semana. Pode falar. Uma questão que é importante a gente ressaltar é que nós também somos propriedades de Deus. Ou seja, o meu irmão, minha irmã que está do meu lado, também é propriedade dele. Eu devo ser zeloso também com está ao meu lado. A gente falou aqui bastante daquilo que Deus criou, mas as criaturas também nós devemos cuidar. Eu devo cuidar do BJ, da Ive, né, de todo mundo aqui, da Carol também. Então, todo mundo é um ser que precisa ser cuidado, né? Então, essa é a nossa responsabilidade. Eu achei interessante quando a lição trouxe, o guia trouxe falando de Deus ser um Deus zeloso, nesse aspecto dele ser um Deus que cuida e tudo mais, mas quando a gente vai para o texto em hebraico, a gente percebe que o zeloso também não é só esse Deus que cuida das pessoas. E aí vem uma coisa muito importante para você que está em casa, eu quero terminar com isso, que vai ajudar a gente numa moldura para as próximas lições que a gente vai tratar. A gente às vezes fala de um Deus como um Deus antropocêntrico, ou seja, um Deus que fica girando em torno do homem todo o tempo, ele fica querendo agradar o homem todo o tempo. Então ele criou o homem e agora ele está lá olhando para o homem para fazer tudo que o homem quer e ele vai e vem Jesus aqui para redimir. Mas tudo isso, em última análise, é um Deus que é zeloso pelo caráter dele. É um Deus que é zeloso por quem ele é. É um Deus que ele não pode se contradizer. Ele cria, ele ama, ele redime, mas em última análise é porque ele não pode ir contra quem ele é. E quem ele é esse Deus que ele sabe, ele está consciente de que ele é soberano sobre todas as coisas, que ele é o Deus que criou todas as coisas, que ele é o Deus que ele dá oportunidade para os seus filhos serem adotados de novo na família dele e pertencerem a ele 2 vezes pela criação e pela redenção. E esse Deus zeloso, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar de tudo aquilo que você precisa, mas lembre-se muito bem disso, que ele é um Deus zeloso pelo todo e ele não pode simplesmente chamar para a eternidade alguém que passa essa caminhada desrespeitando aquilo que pertence a ele. Ele não pode chamar para viver a eternidade com ele alguém que simplesmente perde a noção de que esse Deus é um Deus cuidadoso com tudo que lhe pertence. Ele vai cuidar de você, ele cuida de mim, ele cuida de tudo aquilo que é dele. E saber disso, ter essa noção, é saber que esse Deus zeloso é um Deus que cuida e é um Deus que é zeloso pelo caráter dele, é um Deus que é zeloso pela reputação dele, pelo nome dele, pela glória dele. E nós somos chamados a viver dessa mesma maneira, zelando não apenas pelas coisas, mas zelando pelo caráter de Deus, zelando pelo nome de Deus, zelando pela glória de Deus. Que Deus te ajude e que essa semana seja uma semana de você também se responsabilizar por aquilo que Deus colocou em suas mãos. Voltamos semana que vem com o Código Aberto.